Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero te dar uma palavra que está em Ezequiel 34. Acabei de dar essa palavra numa live. Eu quero compartilhar contigo, vou ser rápido e breve. Ezequiel 34, vou tomar a leitura. Diz assim: Venham a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga: assim diz o Senhor soberano: ai dos pastores de Israel, que só cuida de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam tomar conta do meu rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do meu rebanho. Irmãos, vem com calma para vocês poderem entender. Perceba um detalhe, nessa palavra de Ezequiel 34, Deus levanta o profeta Ezequiel para advertir os pastores de Israel. Esses pastores estavam se importando apenas consigo mesmo. Olha o que Deus falou: filho do homem, profetiza contra os pastores. Percebe que a advertência e a profecia é contra os líderes, contra os pastores. Os pastores, trazendo para o dia de hoje, fala dos líderes. Então percebe que Deus está advertindo os líderes, os linhas de frente da igreja. Só que presta atenção, olha o que Deus vai falar: diga para os pastores, ai dos pastores. Olha que tremendo, ai dos pastores, toma conta de si mesmo. Não deviam os pastores tomar conta do meu rebanho? Deus faz uma pergunta: por que vocês estão cuidando de vocês mesmos? Não estão tomando conta do meu rebanho. Vocês não deveriam tomar conta do meu rebanho? Por quê? Porque o dever do pastor é cuidar de ovelhas, é cuidar de vidas. Quando a Bíblia fala ovelhas, significa vidas, filho. O que a Bíblia diz? Que nós somos ovelha, teu pastoreio. Então, ou seja, perceba um detalhe: a ovelha somos nós. O pastor, o dever dele é tomar conta da ovelha. Só que esses pastores não estavam tomando conta das ovelhas, estavam interessados consigo mesmo. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios? O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios: para a gente não ter interesse em nós mesmos, mas ter interesse nos outros. Só que aqui não, os pastores estavam interessados consigo mesmo e não estavam nem aí para as ovelhas. Filho, hoje não é diferente do dia de hoje. Hoje você vê pastor, filho, que não se importa com ovelha, não se importa com vidas. O interesse dele é com ele mesmo. Você quer ver uma coisa? Presta atenção, olha o que Deus falou. Presta atenção, irmão, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que Deus vai falar, presta atenção. No versículo de número, olha que forte. Olha o que Deus vai dizer no 3. Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Espera aí, Deus falou o quê? Os pastores não cuidavam do rebanho, estavam comendo a coalhada, se vestindo da lã, comendo os melhores animais, mas não estavam nem aí para as ovelhas. Agora segura, o que Deus falou que os pastores estavam fazendo? Comendo a comida da ovelha, se vestindo com a lã da ovelha, abater os melhores animais, mas não tomavam conta do rebanho. Então, ou seja, os pastores comiam a comida da ovelha, se vestiam com a lã que a ovelha produzia. Filho, olha o que está escrito: vocês comem a coalhada, vestem-se da lã. Então, ou seja, a lã, quem produz a lã é a ovelha. Só que o pastor tirava a lã da ovelha para se vestir com aquilo que a ovelha produzia. E hoje tem pastores tentando em cima do seu dízimo, da sua oferta. Eu vou falar, Jesus. Filho, olha que forte. Eles comiam a comida e se vestia com a lã da ovelha e abatia os melhores animais, mas não tomava conta do rebanho. Ou seja, só queria a comida da ovelha, queria a lã da ovelha, mas não estava se importando com a ovelha. Eu vou falar para você poder entender, filho. Vou deixar bem claro aqui para você não ficar frustrado. Tem pastor que só está interessado naquilo que você tem, naquilo que você pode dar, mas não está interessado em você de fato. Eita glória! Eu vou falar, Jesus. O que Jesus falou lá em João 10? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o assalariado não é pastor. Quando vê a ovelha sendo atacada pelo lobo, ele foge, porque é assalariado. Eu vou falar, Jesus. Eita glória! O que Jesus falou lá em João 10? Jesus falou que eu sou o bom pastor. O bom pastor é Jesus, mas o assalariado não é pastor. Quando a ovelha é atacada pelo lobo, ele foge. Então, ou seja, filho, tem pastor que é só assalariado, só quer isso aqui, ó, só quer o dinheiro, só quer a oferta. Mas quando vê a ovelha sendo atacada pelo lobo, passando por dificuldade, ele não está nem aí para a ovelha, ele foge, quer a distância da ovelha. Esses pastores estavam igualzinhos, dizer que é o 34. Eles estavam interessados consigo mesmo e não tomavam conta do rebanho. Jesus já deixou bem claro: vai ter pessoas que é assalariado, não está interessado em ovelhas. Quando vê a ovelha sendo atacada pelo lobo, ele foge. Então, filho, eu vou deixar bem claro: tem pastor que só está interessado no seu dinheiro, filho. Eu vou falar, Jesus. Eita glória, é Bíblia, filho. Oh glória, aleluia. Eu vou falar. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que segura isso. Olha o que Deus falou: vocês comem a coalhada da ovelha, vocês vestem a lã da ovelha, abatem os melhores animais, mas não tomam conta das ovelhas. Então, ou seja, os pastores estavam ostentando, filho. A lã naquela época era o melhor tecido que tinha. Os pastores estavam chique, comendo bem. Chique, filho. Vou repetir isso aqui até você entender.
Olha que tremendo. Os pastores, essa prática estava lá em Samaria, filho. Eita glória. Presta atenção, os pastores estavam chiques, filho. Se vestindo bem, comendo bem. E olha como é que estavam as ovelhas. Vamos ler agora no 4. Olha o que Deus disse. Os pastores estavam comendo bem, se vestindo com a lã da ovelha. Olha como estava o estado da ovelha. Vocês não fortalecem a fraca, nem curam as doentes, nem fazem as feridas. Vocês não trouxeram de volta a desviada, nem procuraram pelas perdidas. Vocês têm dominado sobre ela com dureza e brutalidade. Peraí, segura isso, senão glória a Deus. Olha o que Deus falou. As ovelhas estavam como? Doentes, fracas. Por que as ovelhas estavam doentes e fracas? Porque os pastores estavam comendo a comida delas, filho. Então, ou seja, quem estava ali saudável eram os pastores, comendo a comida da ovelha. Os pastores estavam com a vida em vigor. E as ovelhas estavam como fracas, porque o pastor comia a comida da ovelha. Olha como estava o estado da ovelha e olha como está o estado do líder. Hoje você vê líder, pastores, ostentando uma vida luxuosa. É carrão, é mansão, ostentando com o dinheiro da ovelha, ostentando com o dinheiro da igreja. Eu vou falar, oh glória. Filho, tem pastor que está fazendo da ovelha um comércio, da igreja um comércio. Só que ai de você. Sabe por que eu estou falando ai de você que faz isso? Porque a Bíblia diz que cada um de nós vai dar conta diante de Deus. O que o apóstolo Paulo disse? Que todos nós há de comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá em João, Apocalipse, João vai dizer o seguinte, que ele viu pequenos e grandes se compareceram diante do trono. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos os povos, nações e línguas vai se comparecer diante do trono, filho. Quem é que vai julgar? Jesus. É Ele que vai julgar, filho. Acredita quem quiser, é Bíblia. Eu creio no que a Bíblia diz. Oh glória, aleluia. Então, filho, o acerto de contas vai chegar. Ai de você que está usando a igreja para poder ostentar, levando a vida de luxo. Hoje você vê pastores ostentando com carrão, mansão. Tem pastor que tem helicóptero, irmão. Eu não vou falar nem quem é, oh glória, porque eu não trabalho com nomes. Oh glória. Mas hoje você vê pastor ostentando, levando a vida de luxo. Não está nem aí para as ovelhas. Só quer saber do dinheiro da ovelha. Irmão, prega a verdade, filho. É Bíblia, eu estou falando a verdade. Oh glória. A palavra do Senhor vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É para pregar a verdade, irmão. É verdade que liberta, rapaz. Oh glória, eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Oh glória. Presta atenção nisso aqui. Olha que negócio tremendo. Aí Deus falou o quê? Os pastores estavam comendo a comida, estavam ostentando, e as ovelhas estavam doentes, fracas, feridas, desviadas. E os pastores não procuravam. Por que as ovelhas estavam desviadas? Por que as ovelhas saíram do aprisco? Sabe por quê? Porque pelo fato de não ter o tratamento dos pastores, pelo fato do pastor não cuidar, ela saiu do aprisco. Segura! Você quer ver uma coisa? Eu tô aqui com a minha mulher. Se eu não cuido dela, se eu maltrato, ela não vai querer ficar comigo, filho. Por quê? Porque ninguém quer ficar com pessoas que maltratam. Os pastores estavam maltratando as ovelhas, estavam tratando elas com brutalidade, arrancando a lã, deixando as ovelhas doentes, não tratava delas, não cuidava das ovelhas. Então as ovelhas saíram fora do aprisco. Sabe por que tem pessoas saindo da igreja? Porque você como pastor não cuida. Oh glória, nem todo mundo está querendo ir para o mundo, filho. Por que quer ir de fato? É porque você como líder, como pastor não está cuidando de vidas, rapaz. Oh glória, eu vou falar, Jesus. Eita glória, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Eita glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui dentro, irmão. Oh glória, isso é para quem crê, rapaz. Oh glória, Jesus, segura isso. Oh glória, percebe que os pastores, eles não cuidavam das ovelhas. Então as ovelhas saíram para fora, porque olha o que Deus disse: vocês se dominaram contra elas com dureza e brutalidade. Vocês não procuraram as perdidas. Por que as ovelhas estavam perdidas? Por que as ovelhas estavam fora do aprisco? Porque os pastores maltratavam. E pelo fato de as ovelhas serem maltratadas, elas vão sair. Nem todo mundo está indo para o mundo porque quer ir, filho. Sabe por quê? Porque você não está cuidando. Deus te chamou como pastor, e pastor cuida das ovelhas. Você lembra da parábola que Jesus contou lá em Lucas 15? Jesus contou uma parábola e ele falou assim: qual de vocês que tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vai deixar as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Quando encontra, coloca a ovelha no ombro. Segura, coloca a ovelha no ombro. Onde coloca a ovelha? No ombro, filho. O pastor tem que colocar a ovelha no ombro para fazer carinho na ovelha. É cuidar, é mostrar amor pela vida da ovelha. Só que os pastores não faziam isso, eles não iam atrás. Eles não cumpriam essa parábola que Jesus citou em Lucas 15. Eles não se importavam. Oh glória. Só que presta atenção nisso, eu vou falar tudo. Olha que negócio tremendo, irmão. Essa palavra é muito forte. Olha o que Deus falou. Presta atenção. Por isso, elas estão dispersas.
e elas se tornaram comida de animais selvagens. As minhas ovelhas estão vagando pelos montes, por todas as colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Olha o que Deus falou. Os pastores não procuravam e nem se importou com as ovelhas. Eles estavam interessados consigo mesmo. Então, ou seja, eles não estavam nem aí para as ovelhas. As ovelhas saíram e ele nem sentiu falta. Eita glória! Eu vou te falar uma coisa. Você que tem igreja, você que é pastor, quando você vê aquele irmão que não está mais na igreja, você tem que ir atrás dele, filho. Você é pastor. Se você não for atrás, Deus vai cobrar de você. Porque Deus colocou você como pastor. E pastor tem que cuidar de vidas e não ser interesseiro. Oh glória! Eu vou falar, Jesus. Deus me chamou para pregar, eu vou pregar, filho. Oh glória! Aleluia! Segura isso. Olha que palavra tremenda, irmão. Por isso que é bom você ler a Bíblia, filho. Segura isso, segura. Presta atenção. Oh glória! Aleluia! Olha que tremendo. As ovelhas estavam como? Perdidas. E os pastores nem foram atrás. Só que olha o que Deus vai dizer no versículo de número 10. Olha o que Deus disse no versículo número 10. Eu estou resumindo, tá? Porque a mensagem é longa. Deus falou assim no 10. Assim diz o Senhor: eu estou contra os pastores. Eu considerei responsável pelo meu rebanho. Eu tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, para que minhas ovelhas não sirvam mais de alimento. Segura. Olha o que Deus falou em Ezequiel 34:10. Deus falou: Ezequiel, fala para eles que eu vou tirar a função deles. Agora, por que Deus falou que ia tirar a função? Sabe por quê? Porque os pastores estavam usando a autoridade que Deus deu para poder ostentar, para poder arrancar lã da ovelha, tomar comida da ovelha, arrancar lã. Então, ou seja, pelo fato deles ter autoridade, pelo fato deles ter ali um cargo, eles estavam usufruindo do cargo para poder tirar o que é da ovelha, para poder extorquir o que era da ovelha. Aí o que Deus falou? Eu vou tirar a função. Por que Deus falou que vai tirar a função? Porque eles eram interesseiros na lã e na comida e não na ovelha. Aí Deus, sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou deixar aproveitador com cargo, eu vou tirar a função. Você acha que Deus vai deixar pastor ostentando em cima de mim, de você? Negativo. Deus falou: vou tirar a função. Deus não deixa aproveitador com cargo. A Bíblia diz: o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Deus falou: eu coloquei vocês no cargo. Já que vocês não vão cuidar, então eu vou tirar a função. Porque eu não vou deixar vocês se alimentando das minhas ovelhas. Eu vou tirar a função. Eu não deixo aproveitador com cargo. Oh glória! Aleluia! Eita Jesus! Aí percebe o que Deus falou: eu vou tirar a função. Só que olha que interessante. Segura isso. Olha que tremendo. Segura isso aqui, senão glória a Deus. Lá no versículo de número 17, olha o que está escrito no 17. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor: eu julgarei entre uma ovelha e outra, entre ovelhas e bodes. Segura. Irmão, olha que palavra tremenda que Deus me fez entender nesse versículo. O que Deus falou? Eu julgarei entre minhas ovelhas e os bodes. Então peraí. Então quer dizer que tinha bode e tinha ovelha. E o que significa bode na Bíblia? Bode na Bíblia significa pessoas ímpias. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você lembra lá em Mateus 27? O que Jesus falou? Quando o Filho do Homem se assentar no trono e fazer separação dos bodes para as ovelhas vão estar à direita, os bodes vão estar à esquerda. Os bodes vão estar longe à esquerda. E o que ele vai dizer para os bodes que estão à esquerda? Apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo, para o diabo e seus demônios. Então percebe que o bode significa pessoas ímpias. Agora segura. Eita! As ovelhas significam o povo de Deus. O bode são os ímpios. Agora segura, senão glória a Deus. Olha o que Deus falou: eu vou fazer julgamento entre minhas ovelhas e os bodes. Então, ou seja, naquela passagem de Ezequiel 34, tinha bode e tinha ovelha. Vou te falar uma coisa: na igreja tem bode e tem ovelha. Tem servo de Deus e tem ímpios. É tudo misturado. Filho, não se deixe enganar. O que Jesus falou na parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo estão no mesmo solo e eles vão crescer junto. E Jesus explica quem é o joio e quem é o trigo. Quem é o joio? Os filhos do diabo. Quem é o trigo? O filho de Deus. Segura isso aqui. Percebe que, olha que negócio tremendo, irmão. Glória a Deus. Segura. Olha o que Deus falou. Peraí. Se aqui nessa passagem que é o 34 está batendo, Deus falou que eu vou julgar entre minhas ovelhas e os bodes. Então percebe que ali estava tendo ovelha e bode, estava tudo junto. Presta atenção. Aí você lê a parábola do joio e do trigo. O que Jesus falou na parábola do joio e do trigo? O que semeou boa semente é o filho do reino. O que semeou joio é o diabo. E você vai ver que Jesus ele explica quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ele explica os filhos do diabo. Jesus fala que quem semeou joio ali é os filhos do diabo. O que semeou boa semente é os filhos de Deus. Então percebe, filho, segura isso aqui. Está tudo junto, irmão. É misturado. É tudo junto. Hoje na igreja tem verdadeiro e tem falso. Hoje na igreja tem verdadeiro, filho, e tem mentiroso. É tudo junto, filho.
Só que não se deixe enganar. O que ele falou aqui? Ezequiel 34:17? Eu vou julgar, ou seja, vai ter separação. Jesus falou que vai ter separação entre o joio e o trigo. Lá em Mateus 27, Jesus falou também que as ovelhas vai estar à direita, o bode à esquerda. No dia do juízo vai ter separação. Por isso que Deus falou na boca de Malaquias: no dia em que eu agir, vocês verão a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. É nesse dia, filho. Hoje é tudo misturado. Hoje, filho, é todo mundo junto. É verdadeiro e falso, tudo junto. Só que nesse dia vai ter separação. E aí eles vão saber quem foi de verdade e quem não foi. Eita Deus. Só que segura aí, se eu vou finalizar, que meu celular já vai parar de gravar. Olha que tremendo. Segura. Lá no versículo de número, presta atenção, no versículo número 22. Olha o que Deus disse, no 23. Ezequiel 34:23. Olha o que Deus disse: porém sobre elas o meu servo Davi. O meu servo Davi. Ele será o pastor e cuidará delas. Eu, Senhor, seu Deus. Eu, Senhor, seu Deus, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o seu líder no meio deles. Eu, Senhor, falei. Irmão, segura isso. Espera aí, presta atenção nisso aqui, para mim finalizar. Olha que tremendo. Segura isso aqui. Lá em Ezequiel 34:23, Deus falou assim: eu colocarei o meu servo Davi. Ele cuidará delas. Espera aí. O que Deus falou? Que colocaria Davi para cuidar das ovelhas. Agora segura. Quando você lê 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 Samuel 15, você vai ver que quando Deus falou com Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, que eu tenho um escolhido lá. Você vai ver que a Bíblia fala, quando o profeta Samuel chegou lá, a Bíblia diz que Samuel viu ali os filhos de Jessé. E Samuel falou assim: Deus não me revelou nenhum desses. Tem mais alguém? Aí o pai dele falou assim, Jessé disse assim: tem mais um. Aonde ele está? Lá no pasto, cuidando das ovelhas. Samuel falou assim: chama ele, porque ninguém vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar. Agora segura. Presta atenção, irmão, isso aqui é para quem lê Bíblia, é para quem está ligado. Olha que negócio tremendo. A glória. Segura isso. Olha que tremendo. Quando Deus falou para Ezequiel: eu colocarei meu servo Davi. Ele cuidará do meu rebanho. Segura. Quando você lê 1 Samuel, você vai ver que Davi não estava na casa dele. Ele estava lá cuidando dos rebanhos. Estava cuidando da ovelha do pai. Então percebe, filho, olha que negócio forte. Deus tinha dito para Ezequiel: eu colocarei o meu servo Davi. Quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé para escolher Davi, Davi não estava na casa. Ele estava cuidando das ovelhas. Então percebe, Deus viu que Davi não era interessado na lã. Deus viu que Davi não era interessado na comida da ovelha. Mas ele de fato cuidava de ovelha. Ele de fato cuidava de vidas. Então percebe, Deus falou que ia tirar a função daqueles pastores para dar para Davi. E Davi cuidava de ovelhas. Então percebe, filho, quando Deus te dá algo e você não cuida daquilo que Deus te deu, Deus levanta alguém para cuidar e fazer aquilo que você não faz. Pode perceber? Porque percebe, irmão, isso aqui é para quem está ligado, pelo amor de Deus, irmão. Se você não entender isso aqui que Deus está falando, você não vai entender nunca mais. Porque percebe o que Deus falou. Deus falou que ia tirar a função daqueles pastores. Aí você leu 23. Deus falou: colocarei o meu servo Davi, ele cuidará. Ou seja, eu vou tirar a função desses pastores interesseiros e vou dar para Davi. Davi vai cuidar. Davi vai ser o líder. Aí você lê 1 Samuel 15. Você vai ver Davi cuidando das ovelhas do pai. Então percebe que Deus viu que Davi não era interessado na lã. Davi era interessado em vidas. Eu vou te dar um recadinho aqui bem claro. Quando Deus coloca você para cuidar e você não cuida, Deus levanta alguém para fazer aquilo que você não faz. Você está entendendo, filho? Quando você não cuida do que Deus te deu, Deus vai colocar alguém para cuidar por você. É melhor você cuidar do que Deus te deu do que alguém cuidar daquilo que você não teve coragem de fazer. Então percebe, quando você não faz, filho, Deus sempre levanta outro para fazer aquilo por você que você não deixou de fazer. Você está entendendo o que Deus está falando, filho? Isso aqui é muito forte. Olha que tremendo, irmão. Deus ia tirar a função daqueles aproveitadores para colocar Davi. E você vai ver que Davi não era interesseiro. Davi sempre esteve interessado em ovelhas de fato. E não na comida e nem no tecido. Davi estava interessado em vidas. Então percebe, filho, quem você é? Davi interessado na ovelha ou você é aqueles pastores interesseiros? Estava interessado na lã? Reflita nessa palavra em nome de Jesus.